Congregação amada do Senhor, hoje nós vamos falar sobre algo que é crucial, fundamental na vida cristã. É a mensagem da cruz. Olha, ela é incontornável e às vezes ela pode ser, vamos dizer, ela pode não estar no foco da vida cristã. Então, às vezes, ela pode ser atrapalhada. A visão que a gente tem de Jesus, ela pode ser atrapalhada. Por quê? Pode ser por muitas coisas, mas eu vou trazer à memória aqui apenas de uma coisa, vou chamar assim de coisa, que afeta todos nós mais do que a gente pensa ou imagina. Mas o que é que nos afeta sem a gente muitas vezes perceber? É a cosmovisão. A nossa cosmovisão é um conjunto de crenças, valores e pressupostos que molda a nossa forma de enxergar e interagir com o mundo. Nossas escolhas, ações e comportamentos são influenciados pela nossa cosmovisão. E no caso da cosmovisão ocidental, que é o mundo que a gente vive, né? Ela pode trazer uma dificuldade para que a mensagem da cruz possa penetrar de forma profunda em nossos corações e mentes. Eu vou pedir para você assistir o vídeo até o fim e ver como podemos viver a mensagem da cruz como a Bíblia nos ensina. Então, eu falei assim rapidamente, né, sobre o que é cosmovisão. E por que eu estou falando disso? É porque ela pode influenciar o modo de você ver a Jesus. Então, só detalhando um pouquinho mais daquilo que eu falei antes, é uma palavra que se refere, né, ao conjunto de crenças, valores, pressupostos que modam a forma como uma pessoa, uma cultura enxerga o mundo e se posiciona diante dele. É a visão do mundo que uma pessoa ou uma comunidade tem e que influencia sua compreensão de questões fundamentais, como a existência de Deus, a natureza humana, a moralidade, a vida após a morte, a origem e propósito da vida. Então, é uma forma de ver o mundo que pode ser influenciada por vários fatores, como religião, cultura, filosofia, ciência, política, história, e, por sua vez, pode influenciar e moldar a maneira como uma pessoa, uma comunidade, entende e interpreta a realidade ao redor, influenciando suas escolhas, ações e comportamentos. Aí você vai me perguntar por que eu preciso saber disso. Eu vou te dizer que eu e você precisamos saber disso por causa da importância da mensagem da cruz e da relevância da mensagem da cruz e de saber, da necessidade de saber que ela é incontornável. A cruz fala de sofrimento e é impossível viver aqui na Terra sem que o sofrimento seja envolvido. Por que eu preciso saber disso? Porque para não nos enganarmos com a ideia de que é possível viver sem sofrer. Essa ideia vem de uma cosmovisão ocidental moderna, né, na qual o sofrimento não faz parte. E esta é uma dificuldade que pode impedir de viver Cristo em todas as suas dimensões, em viver Jesus de uma forma que é necessária para compreender que a realidade é Cristo em nossas vidas. Então, assim, por que eu digo isso? Porque a mensagem da cruz ela é incontornável, porque ela é o quê? Ela é a mensagem central do cristianismo. Ela fala do sacrifício de Jesus para a nossa redenção. Ela fala que nós somos pecadores e necessitamos do perdão e da salvação. E que isso é impossível sem Jesus, sem a nossa fé nele.
A cruz lembra constantemente do amor incondicional de Deus por nós. Por quê? Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a mensagem da cruz na Bíblia envolve vários aspectos. Olha só, são versículos muito fortes. Está lá em Mateus 10:38. Quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Não posso riscar essa parte da Bíblia. Por mais, né, que a cosmovisão que eu estou falando, né, que é a moderna e que a gente está vivendo no meio dela, mas que é necessário fazer um esforço. Que esforço? Buscar a palavra de Deus, buscar a Bíblia, para que a gente possa não refletir esse jeito de pensar hoje em dia, no qual a dor, o sofrimento não deve fazer parte. Se você está sentindo dor, não, isso está errado, não pode. Mas não é assim, a vida não é assim. Não é assim que funciona, como diz, né? Você pode até ficar mais, vamos dizer assim, decepcionado, esperando que a vida seja só um mar de rosas, mas não é. Não adianta você querer ficar cheio, eu tenho direito, eu tomo posse, eu nasci para ser feliz. Sim, Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Mas sem Jesus isso é impossível. Só com Jesus que essa vida é possível. Então, em Mateus, um pouquinho mais à frente, no verso 16:24, está escrito: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não quer dizer que todo dia de manhã minha oração vai ser: ai, Senhor, hoje eu não posso passar sem dor, sem sofrimento, sem um problema grave. Não é você ir buscar esse problema, porque mesmo que você não busque, ele aparecerá, faz parte da vida. E a gente não sabe qual dia, né, que vai acontecer, mas a gente sabe que faz parte. Então, para que você não rejeite o sofrimento, porque Jesus sofreu. E não é o servo maior do que seu mestre. Não somos nós maiores que não vamos passar por dores. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós também vamos vencer. Então, é algo incontornável, mas faz parte, faz parte. Olha só, em 1 Coríntios 1:18 está escrito: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, quem somos nós? Aqueles que creem em Jesus. Que somos salvos é o poder de Deus. Mas Deus não escolheu uma, duas, três pessoas. Ele quer que todos sejam alcançados. Então essa promessa, essa cruz, ela está disponível a todos. Não é aqui, esse versículo não é para pensar, nós somos melhores do que os outros. Não, nós que somos salvos fizemos a escolha que está disponível para todos. Não é para alguns, para especiais, porque todos, Jesus morreu para cada um de nós. E Ele quer que cada um de nós entenda, compreenda e viva a mensagem da cruz, que é o centro de tudo. Porque se Jesus não morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. Paulo fala que se nós somos o mais miserável, né, dos homens, se a gente não crê na ressurreição de Jesus, não crê na vida eterna, não crê em algo além. Então, ela é loucura, muitos não entendem. As pessoas falam, eu não quero seguir esse Jesus, não, ele só fala de dor e sofrimento. Não é isso. É incomparável. Olha, o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para nós. Então saiba que se dor está envolvido, muito mais glória está
reservada para nós. Então, vale a pena você seguir, porque é o único caminho, não tem o outro. Então, se você trabalhar sua mente, suas emoções, né, o seu coração, você vai atravessar isso de uma forma, assim, normal. Isso vai fazer parte da sua vida, você não vai ficar escandalizado quando tiver que passar por alguma dificuldade, por algum problema, porque está escrito, como eu já acabei de dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu quem? Jesus, e nós vamos vencer também. Então, olha só o que Jesus fez. Em Filipenses 2,8, fala do preço da cruz. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por quê morte de cruz? Porque é uma morte terrível. Vocês lembram do filme do Mel Gibson, que fala como teria sido o suplício, a morte de Jesus, algo terrível. Então, assim, ele era o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, e se humilhou. Então, como assim que na nossa vida a gente não vai passar por humilhações? Isso vai fazer parte, isso faz parte, simples assim, faz parte. Então, o que a cruz fez? Em Efésios 2,16, fala, e pela cruz, qual que é o plano e projeto de Deus? Reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Ambos quem? Os judeus e os gentios. Quem são os gentios? São os outros. Então é plano de Deus que haja reconciliação, né? De dois povos, um. Então você pode dividir os judeus e os outros. Nós somos os outros. Então é o plano de Deus pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então o Senhor não quer que haja inimizade. O Senhor quer que o nosso foco seja aquilo que nos une. Olha, se você pensar, o mundo cristão é muito dividido, né? Você vê, no hinduísmo não tem tanta divisão. No mundo do islamismo é xiita e sunita, né? Poucas divisões, mas no mundo cristão tem muita. Mas o Senhor não quer que isso seja, que isso continue. Ele quer que haja unidade entre nós. Então, uma das possibilidades é a gente focar naquilo que nos une, entendeu? E não vamos assim, se é alguma coisa que um diferencia do outro, deixa isso para lá. Vamos focar em Jesus, na mensagem da cruz, que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Este é o centro, esta é a mensagem da cruz, é o centro do cristianismo, é aquilo que nos une, é nisso que nós devemos pensar, que Jesus morreu e ressuscitou para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Olha, Paulo continua a falar em Colossenses 1,20, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Olha, o primeiro versículo falou da reconciliação entre o judeu e os outros. Agora expandiu, está aqui, reconciliar todas as coisas. É o que Deus planejou para nós. Olha, ainda em Colossenses, num capítulo à frente, o verso 12, o verso 14 do capítulo 2, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha, pela nossa história, por nós mesmos, a gente merecia morrer. E nós não vamos morrer por quê? Porque Jesus morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço da nossa morte, para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, ele que cravou a nossa morte na cruz. Por isso, a gente tem vida. Então, isso é o que ele fez. Olha, eu poderia ficar aqui horas e horas e horas falando de como Jesus sofreu, das várias situações
não só do sacrifício final, né, dessa morte terrível, que quem não viu o filme, né, de Mel Gibson, que veja, porque ele tenta trazer para a realidade aquele romantismo que muitos têm, que Jesus era Deus, ele não sofreu, ele era 100% Deus, mas 100% homem. Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus viveu dores. Eu trouxe um exemplo aqui leve, mas está lá em Mateus 27, 42. Ele foi escarnecido. Ele, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, as pessoas, né, que assistiam, né, a crucificação falavam: ah, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o Rei de Deus, desça agora da cruz e nós vamos crer. Depois, outro verso fala: o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados os injuriavam. Então, assim, como eu disse, eu poderia ficar horas falando do sofrimento, dos detalhes. Mas aqui, há muitos que não aceitam a cruz e se tornam inimigos. Essa cosmovisão que eu falo que dificulta a aproximação, a intimidade com Jesus, é porque muitos, né, a gente tem ouvido em toda a mídia, tudo não sofra. Você quer emagrecer sem fazer sacrifício, sem deixar de comer? Não, coma de tudo e emagreça. É só solução mágica que é apresentada na mídia. Pode parar para observar. É tudo sem esforço, sem sofrer. Esta é a tônica, é como se fosse um mantra repetido em todos os meios de comunicação. Tudo para fazer sucesso tem que falar que vai ser lindo, maravilhoso, que você é espetacular, você é sensacional, você vai alcançar tudo. Então querem criar na sua mente uma realidade que não existe. Isso é uma ideologia. Ideologia é algo que não existe, é criado através de uma narrativa, através de repetir até que creiam. Mas não é assim. Olha só, em Filipenses 3,18 está escrito assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos digo, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, muitas pessoas querem apresentar um mundo que não existe, que não é real. Isso é uma forma de engano. A gente tem que fugir desse engano, porque não é verdade. Porque você tem que se preparar para a dificuldade. Se você acha que não há dificuldade na vida, quando você encontrar, você vai ter dificuldade de superar. Então, tem um provérbio que fala: se fores frouxo no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. Então, se você vive pensando e acreditando que tudo vai ser lindo e maravilhoso, quando vier a dificuldade, você não vai conseguir. Então, fala que é no calor da batalha que se forja o guerreiro. E queira ou não, nós somos guerreiros. É guerrear contra o mundo aí, guerrear contra o pecado, contra a mentira, contra o inferno, contra a mentira do diabo que quer passar, né? Assim, ele é o pai da mentira, né? Então, olha só. Pera. Desculpa. Olha, eu quero trazer aqui também que em todo esse caminho nós não estamos sozinhos. Quem está conosco? Olha só o que está escrito em Mateus 28, 20, que é a grande comissão, né? Começa no verso 18, eu vou ler apenas o 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Eu concordo, assim seja. Com fé isso vai acontecer. É assim. Até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, então nós não estamos sós. Então, assim, eu gosto de ver, assim, quanto mais eu estudo, mais eu assim, fico maravilhada, porque o Senhor falou isso.
E em João, no verso 19 e 25, só um detalhe. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, sua irmã, e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Então, assim, até neste detalhe, que é o que? Ele fala que nunca vai estar, ele vai estar conosco em qualquer situação. E aqui, junto à cruz, estava a mãe, a irmã da mãe, tinha gente lá. Então, até para ele esse versículo é verdadeiro. Ele olhava e via aquelas pessoas, as mulheres que o havia seguido e acompanhado. Então, assim, a Bíblia é algo extraordinário. Se você se dedicar, se você buscar, se você se expor a ela. Olha, eu vou fazer aqui uma parte. Eu fiz mestrado na UFMG em Sociologia da Religião. E trabalhei com uma pesquisa com 3.565 alunos. Era uma pesquisa sobre a influência da religião. E aí, com a resposta dos alunos deste questionário amplíssimo, que eu peguei de resultado? Gente, a religião, ela tem mecanismos que influenciam, não é uma coisa tirada da cabeça. Você tem que se expor ao conteúdo religioso. Se você não se expõe, você não é influenciado. E a pesquisa que eu trabalhei provou isso. 67% dos alunos não frequentavam cultos, seja lá de que religião for. Então, se eles não frequentavam, eles não tinham como agir de acordo com os princípios daquela religião. Então, não tem uma maneira, tipo assim, por osmose, que isso entra na sua cabeça. Então, a religião não influencia se você não se expõe àquele conteúdo da religião. E assim é a Bíblia, é provado. Se você não se expõe, não estuda a palavra, não ora, não busca o Senhor, não está em comunhão, não tem como você ser influenciado pelos princípios cristãos. Você tem que se expor à palavra, para que a palavra entre em você, para que você possa refletir, para que a sua cosmovisão possa ser afetada pela palavra de Deus, e não uma cosmovisão que é simplesmente o que o mundo está dizendo. Porque a cosmovisão é a maneira que você é influenciado pela sua história, pelo jeito que você foi criado, pelo lugar que você nasceu, pela sua cultura, religião, política, tudo influencia. E você também influencia, porque você é um resultado disso. Então, se você não se expõe à palavra de Deus, ela não vai te influenciar. Então, por isso que é muito importante você se expor à palavra de Deus, para que ela entre, e entrando possa sair através dos seus atos, atitudes, pensamentos e tudo mais. Mas continuando, voltando cá para a mensagem da cruz, que é fundamental, que é incontornável, eu quero trazer aqui a palavra de Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, é mais uma palavra de ânimo. Se Jesus, ele sabia quem ele era, ele sabia o que o estava aguardando, que depois da cruz era a ressurreição. Então, assim, nós também devemos suportar, desprezando a afronta, porque há promessas, sim, para se cumprir em nossas vidas. Então, não é vazia a promessa. Então, já caminhando para a conclusão, eu quero voltar para a questão inicial sobre a cruz ser incontornável. Eu quero rever 4 versículos aqui com você, porque o repetir é sabedoria, porque aí vai entrar. A neurociência já sabe que se aprende através da exposição também, aquele conteúdo. Então, Mateus 10:38 diz assim: e quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim.
1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Efésios 2,16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Hebreus 12,2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então eu quero, desses 4, ainda focar em um versículo, para que hoje, se você não se lembre de nada, lembre-se de Mateus 10,38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, eu gostaria, de dizer aqui, para que a gente repita junto: eu sou digno, eu sou digna de Jesus. Eu vou segui-lo, pagando o preço necessário. A cruz é incontornável, mas eis que não estou só. Jesus está comigo, porque está escrito lá em Mateus 28:20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, no nome santo de Jesus, esta é a mensagem que eu queria passar para vocês. É a mensagem da cruz. Jesus é o Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. E a cruz é incontornável. Então, eu gostaria de orar por você. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que cada um de nós se apegue à palavra de Deus, se apegue à Bíblia, para que reprograme a sua mente, coração e corpo, ou seja, para que o seu eu espiritual fale mais alto e que nunca deixe de buscar a intimidade com Jesus por causa, de uma possível dor, porque a dor simplesmente faz parte. Então, em nome de Jesus, que tenhamos todos uma boa semana na luz e na graça do Senhor, que essa mensagem possa entrar, no seu coração. Para quê? Para que você se prepare, para que você seja esse discípulo de Cristo, que busca Ele e que a parte da dor faz parte, e que você esteja preparado, mas saiba que você não está sozinho, Jesus está com você. Então, tenham todos uma ótima semana. E eu vou fazer lembrança aqui de novo, para você assinar o canal, curtir a página, compartilhe esse vídeo, clique aí no sininho, para que você possa ser avisado de outras mensagens, curta a página, compartilhe. Quem sabe, neste exato momento, tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Muito obrigada você que chegou até aqui, porque é muito difícil no meio de tanta oferta, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que chegou até aqui, e que Deus é maior. A mensagem da cruz é incontornável, mas Jesus está intrinsecamente ligado a ela e conosco. Então, no nome santo de Jesus, tenha uma excelente semana. Muito obrigada.